Boa noite, galera. Vamos dar um tempinho para o pessoal começar a chegar na nossa live. Sejam todos muito bem-vindos. Seja bem-vinda, Fátima Amorim. Letícia, seja bem-vinda. Hoje um tema muito importante que a gente vai estar falando aqui. Vou até digitar aqui, galera, e fixar enquanto o pessoal entra. Tenha um pouquinho de paciência aí que daqui a pouco a live fica cheia de gente para a galera estar participando aí, tá? Seja bem-vindo. Karine, Letícia, Fátima, Lisomar, Isabel, sejam todos bem-vindos, tá? O som tá legal aí, galera? Como é que tá o som aí? Dá um joinha se estiver tudo ok, tá? Nós vamos falar hoje sobre dor lombar e pilates. Será que é um assunto interessante? Pergunto para vocês aí, será que é um assunto interessante, dor lombar? Será que as pessoas sentem dor lombar? Será que as pessoas têm dor lombar no seu dia a dia? Será que é algo comum ou não? Sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar um tempinho aqui. Vamos lá, isso aí, então tá legal, o som tá bacana, joia, muito bom. E a gente vai falar dessa relação. Então a gente vai falar sobre a dor lombar, o que realmente é essa dor lombar, o que é a dor lombar, quais são os prejuízos que ela leva, como a gente vai identificar, né, determinados tipos de dores, o que isso representa para o paciente, para o cliente, né, para o seu aluno dentro do estúdio. Então é importante que nós estejamos atentos aos sinais, aos sintomas, ao que o cliente está falando ali naquele momento, para que a gente identifique realmente o que ele sente, quais são as causas daquele episódio que ele está passando naquele momento. E é importante frisarmos isso, esse episódio que ele está passando naquele momento, beleza? Seja bem-vindo, Mário. Mário fez sua inscrição, Mário, parabéns. Vou aproveitar que estou ao vivo aqui. O Mário fez sua inscrição para a formação em Pilates Integrativo, que vai estar acontecendo aqui no meu estúdio. Eu estou ministrando agora e estou com esse projeto que chama-se #Além do Pilates. É uma visão muito mais ampla do que apenas dos exercícios de Pilates. Então a gente está com essa proposta, estou com esse propósito aí de levar isso cada vez mais para as pessoas. Então toda a visão de um raciocínio clínico que a gente traz de experiência de atendimento clínico dentro do consultório para dentro do estúdio de Pilates. Claro, aliando com a experiência toda do trabalho de movimento que é realizado no Pilates. Então seja bem-vindo também à live aqui, Tamário. Parabéns pela sua inscrição. Você pode ter certeza que vai começar uma jornada bacana aí. Tá joia? Galera, vou dar mais algum minutinho aqui, 2 minutinhos só, para ver se mais gente entra, tá? Para a gente começar agora de fato falarmos sobre a dor lombar e o Pilates, tá legal? Muito bem, quem quiser falar alguma coisa aí, dá um oi, fala de onde está falando. Então a galera que está sempre aqui, ó, por exemplo, a Letícia, né? Letícia, você é de onde? Coloca aí, pra gente ficar sabendo, tá? Pra gente ir conhecendo nossa audiência, nosso público. Dá coraçãozinho também, tá, galera? Coraçãozinho é muito legal, adoro ver esses coraçãozinhos subindo aí, tá joia? E vamos nessa, tá? Então é isso, vamos lá. Primeira coisa, 84% das pessoas passam por dor na coluna. 84% da população adulta vai passar por um episódio, ou seja, vai passar por uma experiência. A gente tem que entender que a dor, ela é uma experiência que é vivida por aquela pessoa, tá legal? Então, e a gente tem que compreender o seguinte, que a dor, ela pode chegar ali e que ela vai passar. É isso que é importante entendermos, até mesmo para a gente estar o quê? Para a gente estar educando, o nosso paciente, e a gente vai ter uma parte da live que a gente vai falar nisso, da importância disso, para que ele entenda o processo. Então, quando ele chega ali, ele está num quadro de dor, ele muitas vezes está num momento de sofrimento, né? Claro, é um momento que ele de fragilidade,
de incertezas. Então, a gente está ali como um profissional para dar segurança. Então, quando ele está te procurando como você, um profissional de atendimento e muitas vezes de primeira linha de atendimento, então ele vai dar dor para você, né? A gente tem que entender que ele está buscando uma ajuda, certo? Beleza? Então, o papel fundamental como fisioterapeuta, né, nesse atendimento, né, ou às vezes o profissional de educação física dentro do estúdio de Pilates, é justamente saber que aquilo ali, muitas vezes, principalmente as dores lombares inespecíficas ou de origem mecânicas, elas vão passar. Existe um tempo para que ela passe e que isso é extremamente comum. Não desesperem, não passem também muitas vezes a sua insegurança para o seu paciente, para o seu cliente ou para o seu aluno. Não precisa ficar inseguro quando o paciente chega com uma crise de dor lombar, por exemplo, certo? Pode ser tanto na fase aguda, na fase subaguda ou na fase crônica. Saiba lidar com isso. Então é necessário que você, como profissional, saiba lidar com isso e saiba principalmente transmitir tranquilidade para o seu cliente, ok? Porque você vai ser o agente ali tranquilizador dele. Você não pode ser o agente como é que eu vou falar? Que vai desesperar mais ainda, tá? E usar uma palavra que eu nem sei se existe. Mas você não pode ser o agente que vai amedrontar o seu cliente, tá? Que vai gerar mais medo, que vai estar estimulando a crença de que o movimento vai tornar aquela dor mais insuportável, por exemplo. Então você é o agente tranquilizador. Então quando você vira para essa pessoa e fala, calma, 84% das pessoas na fase adulta, por exemplo, vão passar por uma experiência de dor como você está passando. Se não passaram, ainda vão passar, certo? Claro que em graus mais elevados ou em graus menos elevados. Então a gente tem que tranquilizar. Por isso que às vezes é bom a gente trazer alguns dados. E que a recuperação é rápida. Normalmente o paciente com dor na coluna, ele tem uma recuperação rápida, certo? Tá bom? Existem casos mais graves, casos principalmente de bandeiras vermelhas, e que é importantíssimo que a gente saiba identificar esses casos, bandeiras vermelhas, bandeiras amarelas, tem bandeiras de tudo quanto é cor, né? Existem bandeiras que são geradas pelos parentes, que são geradas pelo trabalho que ela faz, então a gente tem que saber identificar isso, certo? Mas o importante é que você passe tranquilidade para o seu cliente, para que ele entenda que é um processo natural muitas vezes ali do corpo dele, ele está passando por um processo de sinalização, o corpo está sinalizando que há alguma adaptação equivocada talvez, que está gerando aquele quadro de dor momentâneo, mas que isso é comum e isso é normal e que vai passar normalmente, na maioria das pessoas, passa rápido. Na maioria das pessoas estarão boas, normalmente em 2 semanas, por exemplo. Eu estou falando aqui de dores lombares mecânicas, dores inespecíficas, né? Não estou falando de trauma, são assuntos diferentes, tá legal? Mas o intuito aqui é justamente tranquilizar tanto quem está aqui na live, que quem vai assistir aqui depois, que passou ou está passando por um processo de dor na coluna, para que ela entenda que isso é normal, isso é como uma gripe que vem e que muitas vezes vai, certo? A gripe é assim, não é? Então ela vem, vamos lá, a gente passa por um processo, a gente fica ali uma semana ali de coriza, tossindo, espirrando, o corpo todo dolorido. Olha que interessante isso, né? O corpo todo dolorido. E muitas vezes processos na coluna que vão gerar os sintomas de dores no corpo, muitas vezes o paciente e também o profissional se desesperam. Mas com a gripe não. Com a gripe você sabe que é normal, não sabe? É uma reação do organismo. É uma reação que ele está ali devido a uma adaptação ou uma má adaptação, certo? Mas que vai passar.
que vai passar. Então, o importante é, primeiro ponto, ter a tranquilidade como profissional, certo? Em ter esse entendimento que isso é uma coisa normal e comum e passar isso para o seu cliente, passar essa tranquilidade, certo? Então, o primeiro papel é tranquilizar o seu cliente, tirar principalmente, olha só, tirar principalmente o medo dele se movimentar, porque normalmente é a reação inicial que acontece e muitas vezes isso se dá pelas experiências passadas, talvez na vida daquela pessoa, ou então situações que ela vivenciou de pessoas próximas, como os parentes mais próximos, ou como os amigos, ou então que ela ouviu aquilo ali o tempo todo. E ouviu muitas vezes também do sistema biomédico que nós temos hoje em dia, que muitas vezes e durante muitos anos, o tempo todo ficava o quê? Você sentiu dor? Vamos fazer repouso. Evite movimento, evite pegar algo no chão. Então tudo isso vai gerando o quê? Vai gerando toda uma crença de que se movimentar, se você estiver sentindo dor na coluna, você não pode se movimentar. Então é importantíssimo que o profissional tenha esse conhecimento, certo? Para poder tranquilizar o seu cliente. Então ele vai tranquilizar. Primeiro papel, tá, gente? Vocês que trabalham, por exemplo, com pilates, certo? Seja fisioterapeuta ou profissional de educação física. O seu cliente chegou com dor lombar, tranquilize o seu cliente. Fala com ele o seguinte, cara, isso é como se fosse uma gripe, certo? Isso vai passar, isso tem um prazo e vai passar. A gente vai mostrar um caminho para que isso passe mais rápido, talvez, certo? Então, o principal é você tranquilizar. Então, para isso, você tem que ter esse conhecimento, entender que 84% das pessoas passam por essa experiência e tranquilizar. E falar, olha, e aqui a gente vai realizar alguns programas que vai potencializar agora o seu corpo para que a melhora seja mais rápida, certo? E, gente, quem veio aqui esperando, por exemplo, protocolo de exercícios para dor lombar no Pilates, eu sinto muito, mas não é isso e não é esse o intuito. É muito melhor a gente aprender o entendimento de um todo, porque fica muito mais fácil quando você chegar numa situação dessa, você identificar, porque, primeiro, cada caso é um caso, certo? Cada caso é um caso. Cada pessoa é uma pessoa. Então, a gente vai ter um entendimento da globalidade, mas a situação ali que chegar para você, ela tem a sua individualidade, certo? E para isso, vai ser necessário que você cumpra certas etapas, como por exemplo, quando chega esse tipo de paciente, você tem que pegar um pouco desse tempo para avaliar toda aquela situação, para você avaliar quais são os bloqueios do corpo dele ou quais foram as adaptações geradas no corpo daquela pessoa que fizeram com que ela chegasse com aquele quadro ali para você. Entenderam? Então, olha só, o tempo todo a gente fala o quê? De bloqueio, de adaptações, ou seja, a gente está falando de perda de funcionalidade, de perda de mobilidade em alguns segmentos que vão estar gerando essa dor lombar. E que, para muita gente, tá? Eu acredito que para muita gente não, mas para algumas pessoas, sim. Pasmem, o problema, na maioria das vezes, não vem da lombar. Vou repetir. A maioria das vezes, o problema não vem da coluna lombar, certo? Então não adianta nada. Chegou aquele cliente ali com aquela queixa e você, exercício que vai fazer a mobilidade e a mobilização somente ali na lombar. Cara, não vai adiantar. Ou o conceito de powerhouse utilizado durante muito tempo no Pilates, né? Ou no treinamento funcional de estabilização segmentar, ou seja, contração excessiva do core o tempo todo, vamos contrair, isometria, prancha, vamos lá e tal. Gente, nós vamos tirar um tempinho para falar um pouquinho disso também, um pouquinho mais para frente, tá? Mas não adianta você pegar o paciente chegou com dor lombar e ter essa mentalidade que precisa fazer isso, gerar mais rigidez. Vamos pensar que foram determinados padrões
de falta de mobilidade, ou seja, de rigidez, que normalmente gera uma hipermobilidade que vai gerar uma dor naquela região, certo? E às vezes é um quadro que está hipermóvel, talvez, e você está querendo ali trabalhar mais mobilidade ainda naquele lugar. Então, tem que identificar. A verdade é essa. A gente tem o papel de identificar isso. Então, vamos lá. Eu já falei aqui o seguinte. Primeiro, nós como profissionais, tá? A gente precisa ter o entendimento que dor na coluna é algo comum. Ponto. Certo? Outro entendimento, que isso vai passar. Existe todo um processo dentro do seu corpo que vai fazer com que isso passe. Certo? Normalmente, na maioria das vezes, 2 semanas passa. 85% das vezes, das pessoas que estão ali com dor, elas vão ter uma melhora em 3 meses. Tá? Uma ausência de dor e um retorno de toda a funcionalidade em 3 meses. Ok? Então, quando você tem esses dados nas mãos, você vai fazer o quê? Você vai trazer a tranquilidade para o seu cliente. Vira para ele e fala, olha, fique tranquilo porque, segundo os dados que eu tenho aqui, durante esse período você tem uma grande chance de melhorar. Simples assim. Isso vai gerar uma tranquilidade e vai tirar o medo, principalmente o medo de se movimentar. Então, se você primeiro é um profissional também que tem esse medo de passar movimento para o seu cliente, para o seu aluno ou para o seu paciente, cara, vamos rever seus conceitos, tá legal? Vamos aí rever realmente os seus conceitos, tá joia? Porque o nosso papel vai ser, vamos lá, tranquilizar, diminuir a intensidade da dor, diminuir a duração dessa dor e diminuir a frequência, porque muitas vezes tem recorrências dessas dores, certo? Então a nossa obrigação são principalmente essas, de tranquilizar, diminuir a intensidade, diminuir a duração, tá? E diminuir a frequência. Tranquilo? Galera, tranquilo aí? Alguém tem alguma dúvida aqui, até aqui? Tá tudo bem, né? Jóia. Então vamos lá. E nós temos que entender também que existe todo um quadro de recorrência dentro nas questões das dores na coluna. Por exemplo, vou trazer um dado aqui, 38% de recorrência, ou seja, as dores em 38% dos casos, elas têm uma recorrência em 3 meses. Tá? Em 56% em 6 meses e 69% em 12 meses. Tá legal? Então, 70% das pessoas que tiveram dores na coluna, né, elas têm uma recorrência em 1 ano, em até 1 ano. Tá? Então, tenha esse entendimento. Então, você está lá com um cliente, vamos lá, você tem um cliente lá no Estúdio Pilates, é claro que quando ele está fazendo uma atividade, está se movimentando, tem a frequência adequada, você está orientando da forma correta, essa porcentagem, por exemplo, desses 30% em 1 ano que não tem recorrência, provavelmente são essas pessoas que mudaram o seu estilo de vida, mudaram alguma coisa, por exemplo, na sua alimentação ou no trabalho de mobilidade, ou seja, está fazendo ali um pilates, está fazendo um treinamento funcional ou um esporte que ele gosta, certo? Provavelmente ele está nessa estatística de não recorrência, beleza? Normalmente é isso. Mas que se tiver casos de recorrência dentro do seu estúdio, cara, fique tranquilo, porque 70% das pessoas até 1 ano que já tiveram dores, elas vão ter de novo. Tá tudo bem, tá tudo certo, tranquilo? Não se desespere. Agora, reveja suas condutas, é claro, beleza? Avalie melhor, veja o que pode estar gerando aquela dor no seu cliente e busquem, gente, por favor, busquem a causa, encontre a causa, encontre qual bloqueio, qual obstrução mecânica pode estar levando aquilo ali, tá legal? Aquele quadro. Não peguem e façam igual muita gente faz, que é, dor lombar, fica lá trabalhando na lombar, fica lá fazendo liberação em paravertebrais, somente isso, tá? Não é por aí, isso não é raciocinar para encontrar a causa e muito menos trabalhar na causa. Então, a gente tem hoje informações
e as informações são rápidas, são fáceis, são acessíveis e são gratuitas muitas vezes, né? A maioria das vezes. E que você, como profissional, tem como obrigação buscá-las. E principalmente as informações mais recentes e que estão sendo utilizadas, estão sendo validadas. Beleza? Então, não vamos ficar, né, naquela fisioterapia antiga de pensar ali, ó, tô lá, dor lombar, ultrassomzinho, vamos fazer uma liberaçãozinha aqui, infravermelho. Não dá mais, né, gente? Não dá mais. Tá legal? Nada contra, mas você tem que ter todo um raciocínio, você tem que ter todo um raciocínio por trás para encontrar a verdadeira causa daquilo ali. Então, beleza. Então, a gente tem uma grande ferramenta. E a grande ferramenta que eu falo para você é o seguinte, é a educação mais movimento. Educação e exercícios. Então, educar o seu cliente. Então, tudo que eu falei até agora foi em relação a educar o seu paciente para que ele tenha um entendimento que ele está passando por um processo de dor que é extremamente normal e comum, tá? Que é normal e comum e que, na maioria das vezes, 84% das vezes, vai passar em 2 semanas. Em 85% dos casos, essa dor vai ser eliminada, a funcionalidade restaurada em 3 meses. Então, isso faz parte da educação da dor. Ou seja, você está educando o seu cliente, você está gerando nele algo que ele vai falar, poxa, beleza, estou tranquilo, eu não tenho algo extremamente grave e eu não vou ficar assim para sempre. Tá legal? Então, esse é o entendimento. Tá legal? Então, isso é importante você ter em mente. Tá bacana? Beleza? O Elber está falando aqui, ó. Elber Jonelma. Eu não sei se é o Elber ou se é a Jonelma, né? Eu sinto muita dor lombar. É comum, fique tranquilo. Porém, você tem que buscar profissionais que vão identificar quais são as causas da sua dor, as causas reais da sua dor, quais são os segmentos que, por exemplo, tem perda de mobilidades que pode estar gerando uma hipermobilidade na sua coluna lombar e que gerou os desgastes, as hérnias de disco ou protusões. Pessoal, uma coisa que eu quero deixar bem clara, vamos lá. Você pegou o seu exame de imagem lá, né? Chegou lá, você tem dor, você vai ao médico, o médico pede o seu exame e aí você chega lá aquele monte de nome para você, tá? Hérnia de disco posterolateral ou posterocentral ou, sei lá, extrusa ou externa ou interna, não importa, tá? Bico de papagaio, né? Muita gente fala bico de papagaio, osteófitos, né? Os osteófitos, que são os bicos de papagaio. Gente, vamos lá. Olha só, eu tenho cabelo branco, não tem? Dá uma olhadinha aqui, ó. Cabelo branco, tá certo? Tô começando, ó, a ter rugas. Quem tem ruga aí, certo? Isso é um processo degenerativo, do seu corpo, beleza? Cabelo branco é um processo degenerativo, não significa que é isso que está gerando alguma coisa no meu corpo, tá legal? Isso, Jonelma, né? Jonelma, então você tem 2 desvios, né? Beleza, mas o importante é a gente identificar como o seu corpo está se adaptando, certo? Achar a verdadeira causa dessa adaptação que está gerando a dor, que é o sinal que o seu corpo está avisando. Olha, tem algo que não está legal aqui, beleza? E a partir daí, trazer movimentos, tá, galera? O importante é isso, vamos trazer movimento para a nossa vida. Então, a gente precisa identificar, trazer movimento, e o movimento adequado é que vai dar velocidade na sua melhora, que vai dar velocidade e principalmente durabilidade, certo? Ou seja, vai ser resultado, o importante é que a gente trate e que a dor reduza rápido, tá? Você reduz essa dor rápido e que você dê durabilidade para isso, entendeu? Então, voltando um pouquinho na questão dos exames, você recebeu lá o exame médico, o exame de imagem e que está lá, processos degenerativos da sua coluna, pense assim, bom, isso são as rugas da minha coluna. Porque todo mundo na fase adulta, se for fazer exame de imagem, gente, eu nunca fiz ressonância da minha coluna, não. Eu tenho certeza que se eu fizer uma ressonância magnética, tá? Eu vou achar,
vários processos degenerativos na minha coluna. Agora, o problema é eu fazer uma conexão dessas, entre aspas, rugas da minha coluna, ou seja, processos degenerativos que eu tenho ali, que estão gerando determinadas dores que eu estou tendo em determinado momento da minha vida. Então, nunca façam essa associação, certo? Não façam essa associação, porque na maioria das vezes, o que você vê na imagem ali não reflete, não é o que está gerando a dor no seu corpo. Tá legal? Vamos lá, vou repetir. A imagem que você recebe às vezes, muitas vezes, daquela ressonância ali, de processo degenerativo, de osteófitos, de fechamento de determinados forames, né, estenose de canal e tudo mais. Claro, gente, tá? A gente tem que entender, existem níveis disso aí, né? Eu estou falando a maioria das vezes, ou seja, no quadro de dor lombar, que inespecífica, vindo de bloqueios mecânicos, que são mais de 90% dos casos, tá? São mais de 90% dos casos, não tem essa associação entre o que a gente vê lá na imagem e a dor que você sente. Por isso é importante que seja avaliado a funcionalidade e seja avaliado o seu corpo para ser identificado qual é a causa que está levando aquilo ali, a causa verdadeira, certo? Muitas vezes está associada à falta de movimento, movimentos que vão te ajudar a restaurar a sua função, beleza? E o papel do profissional aí vai entrar justamente nessa parte de tranquilizar. É mais ou menos isso que eu estou fazendo com a Jonelma aqui, certo? Jonelma, fique tranquila, o seu exame deu isso, mas não quer dizer que sua dor está associada a isso. Isso provavelmente você tem tendo dor ou não tendo dor, certo? Eu provavelmente minha coluna está assim também e eu não estou sentindo dor, correto? Então não é isso. Vamos pensar o que levou a ter isso lá na sua coluna, além, claro, do passar dos anos, da utilização e etc. Mas quais são os fatores que estão aumentando ou acelerando os processos degenerativos aí na sua coluna, certo? Isso é importante a gente entender. Vamos fazer uma associação aqui, um carro, né? Um carro que só anda no asfaltinho, um carro que só anda na estrada de chão esburacado e tudo mais, né? Quantos buracos esse seu carro, ou seja, esse seu corpo não tem passado, entendeu? Vamos identificar, tá legal? Foi causa de muito peso que deu. Sim, é um fator. Dor, gente. A dor a gente tem que entender o seguinte. Dor é multifatorial. Dor é multifatorial. É a somatória de alguns fatores importantes. Tá? E dentre eles a gente pode citar 4 importantíssimos. Que são os que eu mais falo. Né? Que é o estilo de vida. Tá? O estilo de vida. Tá ligado como você tem levado a sua vida. Né? Como você tem se movimentado durante a sua vida, né? O estilo de vida que você leva hoje, né? Se você anda ou não anda, se você só está sentado ou não está sentado o tempo todo, certo? Se você pratica alguma atividade física ou não. A alimentação é uma alimentação inflamatória que propicia mais e mais inflamação do seu corpo, que não adianta nenhum outro recurso que você está ali e você não consegue melhorar aquele quadro, certo? É importantíssimo. Equilíbrio emocional. As emoções estão ligadas diretamente às nossas dores também. A dor, ela reflete na carne. Tá? Quem já ouviu essa frase? A dor reflete na carne. Tá legal? Então imagina aquele dia triste, pesado, que você teve um grande sofrimento. Agora imagine como é que ficou o seu corpo ali, devido àquelas emoções que você passou ali. Tá? Então a gente tem que entender que a dor ela é multifatorial. E claro, questões estruturais de mobilidade, mobilidades articulares principalmente. Então a gente tem que somar esses fatores, eu citei aqui 4, que são importantíssimos, que devem ser o quê? Levados em consideração. Né? Então a gente deve levar tudo isso em consideração. Então, quando a gente passa essa informação, olha só, talvez a Jonelma aqui esteja agora um pouco mais tranquila em relação à dor que ela sente. Porque ela está informada que existem fatores que somados podem ter trazido essa condição dela hoje, certo? E que fique calma. Se você for bem orientada, essa dor pode passar mais rápido do que comumente passa, certo? E uma coisa eu te falo, você vai precisar de instaurar movimentos na sua vida.
E isso vai ser extremamente interessante, tá? Então, a gente falou de duas ferramentas importantíssimas que nós como profissionais temos, que é a educação, educar o cliente e trazer movimento. Porque o movimento ele vai ser fundamental, principalmente nos quadros de dores na coluna. E dores principalmente também na dor na coluna lombar, certo? Tá legal, pessoal? Tranquilo, galera tá entrando aí, sejam todos bem-vindos, tá? Então é isso, olha só, agora como é que a gente vai falar agora em relação ao Pilates, né? Então a gente falou um pouquinho aqui, deu uma pincelada boa aqui em relação à dor na coluna, a dor lombar, como nós como profissionais a gente deve estar orientando e tranquilizando o nosso cliente, educando ele em relação à sua dor, para ele entender. E a Joanelma está participando, eu estou achando muito bacana, tá, Joanelma? Muito obrigado pela sua participação. Você está engrandecendo aqui a nossa live com as suas informações, né? Do seu caso, tá muito legal isso. E ela está me perguntando aqui se Pilates é importante eu fazer. Vamos lá. Eu sou suspeito de falar porque eu uso o Pilates como uma grande ferramenta de movimento no tratamento dos meus pacientes, certo? Então eu te falo o seguinte, olha só, é importante sim, né? É importante sim, porque é uma forma que a gente utiliza de trabalho corporal, de movimento, de conscientização do seu corpo. Então é uma forma que você vai trabalhar usando um padrão respiratório, que hoje a gente fala de um padrão respiratório mais livre, porém que seja executável, que você concentre na sua respiração, que você conecte o seu corpo, a sua mente, a seu espírito. E isso é um dos princípios que o Joseph Pilates, que é o criador do método, sempre abordou. Isso é muito interessante, tá? E essa conexão, ela vai te levar ao quê? A um ganho de movimentação, de funcionalidade do seu corpo, correto? Beleza? Só que é o seguinte, vamos lá. Existem alguns conceitos dentro do próprio Pilates e de vários profissionais, e não é culpa muitas vezes dos profissionais, porque são informações que foram geradas e passadas durante muito tempo e que nós acreditávamos como profissionais que eram verdadeiras, né? Que eram realmente assim as corretas de utilizarmos. Agora, o fantástico da ciência é que tudo evolui, né? Tudo anda para frente, Então, existe um conceito, por exemplo, que foi criado na década de 90 por um estudioso chamado Paul Rodgers, né? Que é um conceito de antecipação, uma antecipação de uma musculatura profunda do abdômen. Então, ela existia, né, que a pesquisa dele é o seguinte, que existe uma contração antecipatória antes de qualquer movimento que a gente faz da musculatura profunda do abdômen, principalmente do músculo transverso, certo? E isso foi interpretado de uma forma a seguinte, olha só, então quer dizer que para a gente movimentar, a gente precisa contrair essa musculatura, a gente precisa manter essa musculatura forte. E aí vieram os conceitos de estabilização segmentar, vieram os conceitos do powerhouse no Pilates, vieram os conceitos de core, utilizado muito em treinamentos funcionais, certo? Então quem nunca ouviu aqui a palavra fortalecer o core, contrai o powerhouse, certo? Muita gente ouviu, tá? Deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Muita gente ouviu. Só que a gente tem que entender o seguinte, que isso gerou troncos extremamente rígidos. Ou seja, esse trabalho da gente pedir o tempo todo contração do abdômen, contração do abdômen, contração do abdômen, contração do abdômen, seja trabalhando no Pilates, utilizando o Powerhouse como conceito, e que não é um conceito criado pelo Joseph Pilates, tá, gente? Vou deixar bem claro aqui, Powerhouse não é algo criado por Joseph Pilates. Foi criado depois, né, pelos discípulos, né, do Joseph Pilates, onde eles pegaram o que o Joseph criou, na verdade, e tornaram isso um método, né, porque não era
não era escrito, não tinha uma metodologia aplicada ali e tal, apesar de ter na cabeça dele a forma como ele trabalhava, estruturava em termos de progressão, quais exercícios fazer, porém isso foi desenhado depois, certo? Para que se tornasse realmente um método da forma como nós conhecemos hoje, tá legal? E aí surgiu esse conceito do Powerhouse, aí surgiu isso aí. E juntando com as pesquisas desse Paul Hodgins, que é um americano, grande estudioso da dor lombar, agregou, né, muito bem e caiu muito bem para o Pilates a relação de centro de força, certo? Centro de força, contração excessiva do Powerhouse, ou seja, do músculo transverso do abdômen, mais os oblíquos internos, externos, soalho pélvico e tudo mais, tá legal? Só que isso veio trazendo o quê? Veio trazendo troncos extremamente rígidos, ou seja, perde-se a mobilidade naquela região. Cria-se principalmente uma pressão intraabdominal extremamente elevada, gerando alavancas. Olha só, essa pressão, então vamos lá, se a gente começa a trazer esse abdômen extremamente rígido, a gente começa a acionar muitas musculaturas. Bom, galera, caiu, viu? Não sei como é que tá aí, não. Voltou, legal, tá tudo bem aí? Voltamos. Dá um ok. Quem tiver ao vivo aí, galera, me dá um ok, porque parece que caiu a internet aqui. Preciso do ok de alguém aí, tá? Vamos lá, deixa eu ver quem tá aqui. Mário, tá ok aí, cara? Voltou? Vamos lá. Beleza. Voltou aqui para mim, tá tudo bem. Vamos lá, caiu, mas voltamos, problemas técnicos acontecem e o ao vivo tem disso, tá? Ricardo, Ricardo, entrou aí. Dá um joinha aí se tiver tudo ok. Porque a internet caiu, parece que caiu aqui e saiu do ar, beleza? Bom, dando continuidade, vamos lá. Então é isso. Então esse conceito tá parado? Não, vamos lá. Beleza. Tranquilo? Gente, eu preciso só de um retorno para eu saber se eu continuo ou não continuo. Pausou aqui o vídeo na hora, parou aí, mas já voltou. Agora tá normal? Só preciso de um joinha falando que tá normal ou não, tá? Beleza, vamos lá. Foi geral? Ó. Não, beleza. Tá de volta agora, Ricardo? Só preciso saber se tá de volta, galera, para eu continuar no assunto aqui. Bom, parece que tá normal porque tem gente entrando, né? Se tem gente entrando, deve estar funcionando aí, beleza. Tá? Bom, galera, vamos lá, vou dar continuidade. Deu uma pane aqui, me parece que não foi só no meu Instagram, parece que foi no Instagram de uma galera aí agora. Deu uma parada no vídeo, travou geral. Eu já estava aqui com 40 minutos de live. Agora tá normal, né, Ricardo? Escreve normal se estiver normal, gente, por favor, que eu tô perdidinho agora. Tô perdido aqui. O negócio travou, todo mundo saiu. Ok, beleza, show. Então eu vou do ponto que eu parei. Beleza, show, Mário, valeu, obrigado. Então é o seguinte, o importante é entendermos o seguinte, que esse conceito de powerhouse, de estabilização segmentar, esse conceito de core, tá? Ele hoje, gente, mudou. Nós temos que entender que isso mudou. Porque esse sistema de abdômen extremamente rígido para realizar qualquer tipo de movimento não é o ideal, certo? Isso foi um equívoco porque entendeu-se que existia uma contração pré-programada para fazer determinados movimentos, beleza? E que a ideia foi, então a gente precisa trabalhar isso, porque nas pessoas com dores crônicas principalmente, não tinha essa ativação. Não tinha essa ativação. Isso foi pesquisado e foi encontrado. E a ideia foi a seguinte, se não tem ativação, a gente precisa o quê? Treinar isso excessivamente. E é isso que vai dar estabilidade na coluna. Mas vamos lá, vamos pensar o seguinte, isso gerou
abdômenes extremamente rígidos. E uma coisa interessante, Ananza, seja bem-vinda, tá? Doutora Ananza aqui com a gente, um abraço. Já voltou da Jamaica já? Já tá na área? Então, olha só, abdômenes extremamente rígidos e que o entendimento de Powerhouse é que o centro de força estava saindo do abdômen, certo? Estava saindo o tempo todo do abdômen. E esse conceito de centro de força sair do abdômen, ele hoje a gente entende o quê? Que é equivocado. Que essa região, tá? Se a gente for pegar as faces anteriores, né? Na face do reto do abdômen e a face tóraco-lombar, a gente vai entender que são transmissores de forças, beleza? Transmissores de forças. E a força não sai dali para fora, certo? Ela apenas vai transmitir essa força. E vamos lá, se a gente pensar que estabilidade é uma relação entre rigidez e mobilidade, isso é um conceito que é da física, tá? Não é da fisioterapia, não é do Paul Rhodes, é da física, tá legal? A gente vai entender o seguinte, que a gente precisa da boa relação entre a rigidez e a mobilidade. Então, a gente não precisa o tempo todo estar incentivando essa contração excessiva do abdômen. E, gente, pasmem, tá? Uma dica para quem está ali com o seu cliente com dor lombar e chegou ali para você. Ao invés de pedir contração excessiva do abdômen, procurem relaxar esse abdômen. E observem os resultados. Vamos lá, vou repetir. Procurem relaxar o abdômen e observem os resultados, tá? Muitas vezes, a pessoa, o seu cliente, o seu paciente está precisando de um relaxamento abdominal do que um enrijecimento momentâneo ali. Ou seja, exercícios o tempo todo pedindo contração e contração profunda desse abdômen. Tá legal? Então, se a gente for parar para pensar no trabalho do Pilates com aquele paciente que chegou com dor lombar, então a gente já pré-determinou algumas diretrizes importantes aqui para a gente fazer esse trabalho. Então, são elas o quê? Tranquilizar o seu paciente, educar o seu paciente, isso é importantíssimo. Tirar o medo do movimento, vai ser importantíssimo. E que conceitos antigos que nós utilizávamos no Pilates, como o acionamento do Powerhouse o tempo todo, a gente tem que mudar um pouco, certo? Eu estou sendo até educado em relação a isso para que eu não seja apedrejado às vezes por muita gente do Pilates, tá legal? Mas nós precisamos ficar atento. Outra coisa, a necessidade que você avalie aquela individualidade momentânea daquele cliente. Quais movimentos estão sendo permitidos ou não naquele momento, certo? E aí você vai trazer esses movimentos que o corpo dele está permitindo muitas vezes e observar os movimentos que o corpo está bloqueado e precisamos restaurar esses movimentos que estão bloqueados. E muitas vezes eles não estão na lombar, beleza? Esses movimentos vão estar muitas vezes na coluna torácica, muitas vezes no quadril, na pelve, beleza? Então a gente precisa identificar e quanto mais a gente tem a precisão nessa identificação, certo? A gente vai o quê? Ter um ganho muito mais rápido. Instaurando um movimento onde não há movimento, a gente está trazendo a funcionalidade, a gente está diminuindo a hipermobilidade compensatória ocasionada justamente por essas regiões hipomóveis, beleza? E que, consequentemente, você vai trazer o equilíbrio para o corpo dessa pessoa. Tá legal? E a chave, gente, é o equilíbrio. A palavra-chave sempre vai ser o equilíbrio. Então, fiquem atentos, quem trabalha aí com Pilates, a questão do acionamento de Powerhouse o tempo todo. Vamos avaliar esse conceito aí, tá legal? Então, conceito de estabilização segmentar, conceito de Powerhouse, Core, que foi proposto por Paul Rhodes lá na década de 90, mudou completamente, beleza? Mudou. Então, a galera do Pilates se apropriou muito desse conceito, porque encaixava bem, né, dentro do trabalho, porém, isso trouxe troncos rígidos, extremamente rígidos, tá legal? E eu nem entrei aqui muito na questão da pressão intraabdominal, que a gente pode estar falando ainda, mas já tem 50 minutos aqui de live, pode ser que daqui a pouco acabe. Mas imagine só,
como isso alterou toda a mobilidade visceral, como isso vai trazer talvez outras repercussões no corpo, certo? Como hérnias inguinais, hérnia umbilical, beleza? Então a gente tem que pensar nisso tudo. Como que a função visceral foi comprometida em relação a isso? Imagina um recipiente com a pressão extremamente elevada, certo? Como é que aquelas vísceras ali, que tem neurotransmissores, que tem uma gama de funcionalidade, né? É importantíssimo para o metabolismo do nosso corpo, certo? E a gente tá ali, ó, espremendo. A oxigenação não tá legal, drenagem não tá legal, então a gente vai perder a mobilidade, que vai refletir completamente na função, beleza? Do nosso corpo. Tá legal? Então é isso. Agora, quem trabalha com Pilates, a dica é, galera, chegou ali, dor lombar, vamos trabalhar movimentos onde está bloqueado. Vamos, muitas vezes, é importante que se avalie isso antes, trazer uma condição de maior relaxamento, muitas vezes, dessa cadeia anterior. Tá legal? Porque muitas vezes é um excesso de solicitação dessa cadeia anterior que leva uma adaptação do corpo que está gerando muitas vezes essa dor lombar. Tá legal? Beleza, galera? Tranquilo, tranquilo? Cara, tá entrando uma turma bacana aqui, viu? No final. A gente teve um probleminha, travou a live aqui. Aí me perdi aqui porque eu não sabia se estava funcionando, se não estava. Mas me parece que foi geral. Mas a gente conseguiu passar o recado bem legal aqui pra galera. Tá bom? E é isso, pessoal. Alguém tem mais alguma dúvida? Jonelma participou bastante aqui e ajudou muito a nossa live, tá? Muito obrigado, tá, Jonelma? Eu que agradeço, tá? Ela escreveu aqui, obrigado pelas dicas, estou amando. Toda segunda-feira tem a nossa jornada aqui, Raciocinando no Pilates, e eu trago algum tema relacionado com o trabalho do Pilates e com o trabalho, na verdade, de tratamento de dores, tá? De recuperação de funcionalidade que a gente traz aqui para os profissionais do movimento, né? Os fisioterapeutas, os profissionais de educação física que queiram estar participando aqui com a gente. Beleza, galera? Então, show de bola. Agradeço. Segunda-feira, então, tem outra live dessa série nossa, Raciocinando no Pilates. Toda segunda, às 20 horas, eu estou aqui com vários assuntos. E eu peço para que vocês me ajudem no Instagram, me mandem um direct, respondam algumas enquetes aí, para que eu tenha ideia de temas também que possa ser interessante trazer aqui para vocês, beleza? Isso vai me ajudar muito, porque essa live é feita para que eu doe conteúdo, né? Algum conteúdo que eu tenho, que eu possa estar doando para vocês aí, tá legal? Lembrando, galera, que as inscrições para a formação em Pilates integrativo estão abertas. Esse é um curso presencial de formação em Pilates básico intermediário com a visão integrativa. O que é a visão integrativa? É toda uma visão que eu trago de uma experiência clínica de mais de 17 anos trabalhando em atendimento individualizado de consultório, em tratamentos na área, né, ortopédica, musculoesquelética, ou seja, da coluna, do ombro, do joelho. Claro que eu trato muito mais coluna, tá? Mas toda essa experiência e toda essa visão que eu tive também com o aprendizado junto a um trabalho de saúde integrativa durante alguns anos que foi fantástico. Então eu trouxe todo esse conhecimento para esse treinamento do Pilates. Então não é somente um curso de formação em Pilates que a gente passa só o exercício, mas tem toda uma visão mais global e muito mais ampla, que a gente traz alguns raciocínios importantíssimos e tudo que há de mais atualizado dentro da nossa área. Beleza, galera? E esse curso vai acontecer dia 27, 28 e 29 de março, 3, 4 e 5 de abril, aqui na cidade de Timóteo, na minha clínica, no meu estúdio. Então, se você conhece alguém, algum profissional que tem interesse em fazer uma formação em Pilates, cara, chegou a hora, tá legal? A inscrição está aberta, com um preço super bacana, um investimento bem tranquilo, como é na minha clínica, na minha cidade, eu não tenho que viajar, não tem nada disso, então eu consigo fazer isso para vocês, tá legal? É só entrar na bio que você vai ter ali uma lista do grupo VIP, tá? O Mário já está inscrito aí, ó, tá legal? O Mário já está dentro dessa turma aí. É um fisioterapeuta aqui da cidade de Timóteo que já se inscreveu, tá legal? Sábado eu fiz um workshop, vocês
provavelmente acompanharam aqui, e foi fantástico a participação de muita gente e foi realmente incrível, a gente trouxe muita coisa boa para a galera. Pretendo fazer mais um workshop aqui e tá vindo uma novidadezinha para a galera de Pilates que está aqui no Vale do Aço, tá legal? Que vai ser um relacionado à dor lombar. Vou só dar esse spoiler aqui, relacionado à dor lombar. Se você tem alguma dúvida do que fazer com seu cliente que chegou com dor lombar, vai ter um workshopzinho bacana para vocês aí. Beleza? Então, galera, forte abraço. Fiquem ligados essa semana. Provavelmente terá uma live surpresa também. Tá joia? Valeu, muito obrigado e gratidão a todos. Tchau, tchau.